Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for o horário que você está vendo esse vídeo, seja muito bem-vindo ao canal. Se você quer aprender mais e mais sobre eletrônica, automação, mecatrônica, todo esse universo da eletricidade, da elétrica, de energia, você está no lugar certo. Já vai colocando o dedo no like, vai compartilhando o vídeo, clica no gostei aí e já vai se inscrevendo no canal para você ficar ligadinho de tudo que acontece por aqui. Vamos lá que hoje tem muita coisa bacana. Então, pessoal, hoje eu trouxe uma ferramenta muito bacana, bem legal de a gente fazer, que é um simulador online disponibilizado pelo Senai para os alunos que fazem os cursos relacionados à energia e automação, eletrônica, elétrica, mecatrônica, todo esse universo aí, né, todos esses cursos aí podem ter acesso a esse simulador online, que é uma ferramenta ótima para os estudos. Você que não tem aí os equipamentos, as ferramentas, não consegue, né, até mesmo tem um medo, né, de mexer nos dispositivos e danificar, no simulador online você consegue ter uma experiência muito mais próxima da realidade, né, e consegue disseminar ainda mais os seus conhecimentos. E esse simulador é muito legal e a gente vai estar vendo o que ele pode fazer, o que a gente pode aprender com ele nessa aula. Então vamos ali para a telinha, que agora já é hora de estudar. Então, pessoal, vamos começar aqui. Olha só, essa daqui, né? Esse daqui é o nosso simulador. Olha a cara dele, que bacana, tá? Então, olha só o que a gente vai estar fazendo. Vamos estar fazendo aqui o conserto dessa fonte, tá? Aqui a gente tem as navegabilidades, tá? Pode ser que quando você inicie o simulador ele comece assim. Tá? Você vem aqui. Isso aqui são as ordens de serviço, né? Tem todas as informações necessárias, né? A gente vê aqui descrição, diagrama, especificação técnica e material disponível, tá? Isso que logo eu já vou estar falando para vocês. Então, como que funciona? A navegabilidade da câmera aqui desse simulador funciona mais ou menos como a dos outros, né? Olha só, eu consigo mover clicando aqui nas setas para baixo, para cima, né? A visão que eu quero que eu tenha o objeto, né? Se eu quero que ele desça, né? Ó, vou clicando aqui para baixo. Se eu quero que ele suba, eu clico aqui, né? E a câmera vai girando, né? Quero que ele gire, que ele dê uma volta, né? Girando aqui. Ó, clico para a direita, para a esquerda, né? Ele faz o giro, né? Então tá. Como é que eu vou fazer aqui então? Eu vou abrir aqui agora. Vamos ver como é que é por dentro. Vou clicando aqui nessa tampa, ó, eu abri aqui, ó, e agora é minha fonte por dentro, né? Veja só aqui minha fonte, né? Aqui por lado de fora eu tenho as conexões, né? Olha só, ó, 220, né? As entradas, tenho duas saídas de 24 volts. Aqui dentro eu tenho o meu circuito. Alguns componentes já estão na placa, legal, esses aqui então não vou precisar alterar. Agora eu só tenho que colocar alguns componentes que estão faltando, né? Vamos dar uma olhada no que diz a ordem de serviço dessa atividade? Vamos ver. Bom, então aqui, ó, aqui nessa ordem de serviço, aqui, ó, em descrição, eu tenho aqui consertar a fonte DNA, né? Eu tenho uma introduçãozinha aqui. E o que nos interessa, né, principalmente, né, são aqui a parte do diagrama e da especificação técnica, principalmente aqui no diagrama, porque o diagrama ele me traz os componentes que são necessários, né? O meu circuito para isso aqui está funcionando, né? E traz as observações, né? Interessante, ó. Diodo, as observações aqui, ó. D1, D2, D3 e D4, diodos retificadores de 2 amperes ou mais, né? Então, já sabe que esses diodos aqui tem que suportar a corrente de 2 amperes, né? Meu trafo tem, já está aqui também, ó, meu transformador, né? TR1 tem que ser de 2 amperes, né? Entrada 220, né? E duas saídas simétricas aqui, né? De 28 volts, tá bom? Isso aqui, né, tem aqui meu circuito, tem um regulador de tensão que está dentro, que se eu observar bem aqui, está a minha saída estabilizada, tá aqui, ó, 24 volts estabilizado, e aqui eu tenho uma 24 volts não estabilizada, né? Então o que acontece? Eu tenho que levar em consideração algumas informações. Ele me dá os valores aqui do capacitor 100 microfarads, tá aqui, ó, C1, C2, 100 nanofarads, né? Esse capacitor aqui, a simbologia dele, gente, é um capacitor eletrolítico, então ele tem uma polaridade, né? Aqui, ó, o polo negativo, ele tem um tracinho, né? Ele é tracejado aqui, ele nos indica, né, como que deve ser polarizado esse capacitor. Aqui agora eu tenho um resistor e tem um LED. Coisa curiosa, nesse resistor, diferente dos capacitores, não tem o valor, vai ser dimensionado conforme o LED que escolher.
Aqui está a observação, ó. R1 deve ser dimensionado conforme LED D9 escolhido. Observar que a tensão de C1, C2, C3 e C4 deve ser superior à tensão de pico na saída do retificador. Então aqui na saída aqui, eu tenho que considerar qual que é a tensão de pico, né? E meu capacitor deve suportar essa tensão de pico, beleza? Então isso aqui é a nossa atividade, tá? Então aqui a gente tem um circuitinho, temos o que? Temos as especificações técnicas que diz que é uma fonte, né, linear, com transformador, que trabalha com tensão de 220 volts em corrente alternada e duas saídas de 24 volts em corrente contínua, tá? Sendo uma estabilizada e outra não estabilizada, com variação de até 30%. Isso aqui é muito importante, ó. Sendo uma estabilizada e outra não estabilizada, com uma variação de até 30%. A não estabilizada, pessoal, o que está me falando aqui? Que tem uma variação de 30% na sua saída, né? Então esse 24 volts não necessariamente será 24 volts contínuo, tá? Ele tem uma variação. Pode ser então que ele entregue um pouco mais, tá? De tensão. Que tanto, né? Até ele limitou até 30%. Isso é muito importante para a gente ver, tá? Ela suporta uma corrente máxima de 1 ampere por saída. Beleza? Legal. Agora a gente tem esses dados, né, aqui. E como que eu faço a navegabilidade? Se eu clicar nesse espécie de caderninho aqui, né, eu tenho aqui a ordem de serviço, né, a ordem de serviço. Aqui eu navego para minha mesa de trabalho, né, minha bancada de trabalho. E nessa caixinha aqui com ferramentas é o almoxarifado. Ó. No almoxarifado eu tenho todos os componentes que são necessários, tá? Bom, então vamos agora fazer nossa atividade. Vamos ver aqui, esses dados são importantes. Vamos levar para uma outra tela, né? Vamos trazer esses valores, vamos considerar como que a gente vai fazer esses cálculos. Primeira coisa, a gente vai ver os capacitores, tá? Vamos ver como a gente vai fazer os cálculos dos capacitores. Depois a gente tem LED para escolher, tem resistor para dimensionar e tem diodo para escolher também. Vamos fazer tudo isso. Vamos lá? Vamos para a tela aqui agora, vamos para um quadro de anotações. O que eu tenho que levar em consideração, tá, pessoal? Eu tenho que levar em consideração, tá, a tensão de pico para dimensionar o meu capacitor, tá? Como que eu vou encontrar essa tensão de pico, tá? Eu vou colocar aqui, bem aqui, ó, para vocês, ó, tensão de pico vai ser igual a tensão RMS vezes a raiz quadrada de 2, tá? Então essa aqui é a fórmulazinha para a gente encontrar a tensão de pico. A gente tem que entender qual que é essa tensão de pico para mim conseguir escolher um capacitor bacana, tá, beleza? Então quanto que vai ser essa conta aqui no final das contas, né? Quanto vai dar isso aqui tudo? Eu pensei que minha tensão de pico é o que eu vou descobrir. A minha tensão RMS lá no meu diagrama, o capacitor vai estar submetido entre uma tensão de 28 volts, né? Vai ter os descontínuos ali depois do LED, né? Dos meus LEDs, mas vamos considerar a fonte está saindo ali do meu transformador. Vai ser 28 volts, RMS, tá? Então eu vou ter aqui 28 vezes a raiz de 2. A raiz de 2 vai ser em torno, né, mais ou menos, você calcular aí, raiz de 2 vai dar assim, mais ou menos 1,44. Né? Tensão de pico vai ser igual ao que agora? Tensão de pico vai ser aproximadamente, né, até colocar aqui aproximadamente, aqui, 339, aproximadamente 40, né, se a gente for arredondar assim, mas vou colocar essa quantidade aqui, 39,598 volts. Então quer dizer o quê? Quer dizer que o máximo de tensão, né, nesse sinal senoidal, o pico máximo que ele vai atingir vai ser 39,598 volts. Tá? Então isso aqui é informação. O que eu tenho que entender? A tensão do meu capacitor, né? Tensão do capacitor tem que ser maior que a tensão de pico. Tá? Então isso aqui que eu tenho que considerar. Beleza? Feito esse cálculo do capacitor, a gente vai ter outras coisas que a gente tem que dimensionar também. Por exemplo, os diodos. Tá? Os diodos. Eu vou até escrever aqui agora. Deixa eu pegar outra cor aqui. Vamos escrever aqui os diodos. Tá? Diodos. Vou olhar tenho que consultar o que? O data sheet, tá? A folha de dados. Folha de dados. Você vai ver qual diodo vai estar disponível lá no
no almoxarifado e verificar que se a corrente de condução dele suporta 2 amperes ou 1 amperes, conforme solicita a nossa ordem, tá? Você vai depender da ordem que tiver lá. Legal, pessoal, que esses simuladores, eles vão sempre, as atividades são aleatórias, tá? Os componentes que são inseridos ali na placa, eles podem mudar, o circuito pode mudar. Então tem várias opções, né, que você pode estar treinando, pode estar fazendo essa atividade, tá, beleza? Então do diodo, né, os diodos ali da situação, vai consultar a folha de dados e verificar, ele tem que suportar a corrente solicitada, corrente de condução solicitada, e a tensão de pico reverso também, né, ele tem que suportar ali, quando ele estiver polarizado inversamente, ele tem que suportar ali também o valor da nossa fonte, da tensão de pico reverso. São um dos principais dados, tá, que a gente vai estar observando. Beleza? Vamos aqui agora para o próximo passo, que seria o dimensionamento do resistor do LED. Depois que você escolher o LED, você vai poder fazer ali, colocar o seu resistor para limitar o valor da corrente. É importante dizer que esse resistor, nessa situação, o que ele vai fazer? Ele vai estar limitando o valor de corrente e de tensão naquela parte do circuito. Essa é a função desse resistor nessa situação, nessa fonte. Tá? Ele vai condicionar que em cima daquele LED tem exatamente a quantidade de tensão necessária para ele funcionar e a corrente passe por ele a corrente necessária para ele estar funcionando. Tá bom? Com isso a gente vai utilizar a lei de Ohm para fazer isso. Tá, vamos entender, por exemplo, né? Eu vou desenhar aqui rapidinho aqui no cantinho aqui, ó, é o nosso resistor, e aqui a gente vai ter o nosso LED aqui, tá? A gente observar esse tipo de associação aqui é uma associação em série, tá? O que a gente tem por características nas associações em série? A corrente é a mesma e a tensão elétrica se divide. Né? Agora que a gente sabe que eles estão em série, que esse tudo vai se dividir, vai se comportar dessa maneira, vamos descobrir como que vai ser os valores que a gente vai trabalhar com LED. Vamos anotar aqui, LED. Tá? Como que vai ser? Para mim calcular essa tensão do LED, o que eu vou fazer? Né? Eu vou lá, vou escolher meu LED, vou lá no meu circuito, né? Por exemplo, eu posso pegar o LED vermelho, tá? Posso pegar o LED vermelho. Ele vai me dar valores de tensão máximo, valores de tensão mínimo. Você vai ter valores de corrente máxima, valores de corrente mínimo também, tá? Então o que eu vou fazer? Vou lá pegar, por exemplo, os valores máximos do LED vermelho é 1,7 volts, tá? Para a tensão, e o valor mínimo de tensão vai ser 1,5 volts, tá? O valor máximo para a corrente vai ser de 15 miliamperes, valor mínimo vai ser de 8 miliamperes. Quer dizer o quê? Que para esse LED funcionar, ele tem que trabalhar dentro dessa faixa, tá? Nenhuma tensão maior que 1,7 volts e nenhuma tensão menor que 1,5. Nenhuma uma corrente maior que 15 miliamperes e nem uma corrente menor do que 8 miliamperes. Caso contrário, ele pode apresentar problemas, pode se danificar, né, ou então não se comportar da maneira que deveria. Então o que a gente vai fazer? Eu não vou te dar nenhum desses valores, não vou trabalhar nas margens, né, nos extremos, nem no valor máximo e nem no valor mínimo. Eu vou trabalhar com o valor médio. Né? Então o que eu vou fazer, por exemplo? Eu vou pegar aqui a tensão do LED, que eu vou trabalhar, vai ser igual ao que? Eu vou pegar esse valor máximo, a tensão máxima, vou somar com a tensão mínima e dividir por 2. Tá? Então vai ficar quanto isso daqui? Né? Vai pegar esse valor máximo aqui, vai ficar 1,7 mais 1,5 dividido por 2. Tá? Isso aqui vai ser o que? Minha tensão do LED vai ser igual ao que? A 3,2 dividido por 2, que vai me dar um resultado de 1,6 volts. Tirei a média, pessoal. Simplesmente tirar a média, tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui para a corrente, tá? A corrente vai ser igual ao que? Né? A corrente eu vou pegar do LED, que eu vou trabalhar, vai ser igual a 15 mili mais
8 mA dividido por 2, né? Isso aqui vai me resultar na corrente. Se eu somar tudo, né, e pegar e dividir por 2 no final, vai me dar um valor médio de 11,5 mA, tá? Então esse aqui vai ser os valores que eu estou trabalhando, tá? Do LED vermelho, é exemplo que a gente pegou aqui, vai ser tensão do LED trabalhar vai ser 1,6 volts, tá? E corrente de trabalho dele vai ser o que? 11,5 miliamperes. Legal, então eu já sei que o meu LED ele tem que trabalhar com 1,6 volts e 11,5 amperes. Como que eu vou saber agora? Eu tenho que dimensionar esse resistor. Mas para me dimensionar esse resistor, eu tenho que saber qual que é a tensão que vai estar em cima desse resistor. Tá? Como eu vou saber dessa tensão que vai estar nesse resistor? Por quê? A fórmula da resistência é essa. Ó. Resistência é igual a tensão sobre o resistor dividido pela corrente que passa pelo resistor. A gente já sabe que a corrente que passa pelo resistor tem que ser igual à corrente do LED que eu vou trabalhar. Por quê? É série, então vai ter que ser a mesma. E qual a corrente que eu quero que trabalhe? 11,5 mA. Então isso aqui ó, vai ser a corrente que vai trabalhar. Agora a tensão do resistor. Essa tensão do resistor é o que vai ter que ser a tensão que vai ter que sobrar em cima do resistor. Porque eu vou trabalhar com uma tensão que no LED. Qual é essa tensão que eu quero que trabalhe no LED? Eu quero que trabalhe 1,6. Então como que vai ser essa tensão do VR aqui? Vai ser a minha tensão da fonte, né? Vou até colocar aqui VR, né? Porque VR vai ser igual a tensão da fonte menos a tensão do LED. Porque se eu tenho a tensão da fonte, por exemplo, 12 volts, vamos pegar aqui e colocar VR aqui, vai ser igual a 12 volts menos a tensão que eu quero que fique no LED. Eu quero que fique 1,6 volts no LED. O resto dessa tensão vai ter que ficar dividida, né? Vai ter que sobrar para o resistor, né? Então quanto que vai me dar aqui? 10,4 volts. Calculando agora a minha resistência, agora eu tenho condições, eu já sei quanto que são os valores, né? Minha resistência aqui vai ter que ser igual ao valor de 10,4 dividido por 11,5 mili. Minha resistência, tá? Vai ter que ser igual a quanto? Resolvendo isso aqui tudo, né? Eu encontraria ali um valor de... Eu vou pôr aqui embaixo, tá? Resistência será igual a 4,3 ohms, tá? Esse aqui seria o valor da minha resistência. Quer dizer o quê? Que para esse circuito funcione dessa maneira, né? Se por acaso tivesse 12 volts, né? O que a gente está considerando aqui entre o ponto A e B, que eu coloquei, né? Entre A e B, para funcionar dessa maneira, com 1,6 volts no LED, passando uma corrente de 11,5 mA, eu teria que ter uma resistência de 904,3 ohms. Daí, para fazer isso agora lá no meu simulador, eu vou lá e procuro qual que é o que se aproxima mais desse valor, qual resistor se aproxima mais desse valor. Considerando ali uma tolerância de 5%, né, vou lá e procuro a mais, qual que eu tenho disponível lá no meu almoxarifado. Tá? Isso depois a gente vê lá, a gente vai escolhendo. Tá bom? Vocês vão lá e vão escolher essa tolerância. Mas além do valor do resistor, eu preciso determinar a potência, porque esse resistor tem que ser capaz de suportar esse valor, tá? Eu vou colocar bem aqui no cantinho aqui, então, ó, separar aqui. Vamos colocar aqui o valor da potência. O valor da potência do resistor, vou chamar de PR aqui, vai ser igual a tensão desse resistor vezes a corrente que passa no resistor. Eu sei que a potência do resistor vai ser igual a tensão vezes a corrente que passa nele. Então eu sei qual que é o valor da tensão que tem no resistor? Sei, é 10,4. Sei qual que é o valor da corrente que passa por ele? Sei, o que? 11,5 miliamperes. Então, colocando isso aqui agora, PR vai ser igual a
10 vezes 11,5 mili, tá? Não esqueçam, tá, pessoal, que esse valor aqui eu tenho que colocar entre parênteses, né? Tá em mili, então na verdade ele é 11,01115 aqui, tá? É isso que ele é na verdade, tá? Não se esqueçam disso, tá? Então olha só, então tem aqui agora esse valor, né? Isso daqui. Qual que é o valor da potência? O valor de potência vai ser aqui 119,6 miliwatts, né? Ou escrevendo, ficou parecendo R aqui, puxei demais. Ou escrevendo esse valor em watts mesmo, né? 100 miliwatts, né? PR vai ser igual a 0,119 1196 aqui, né? 0,196 aqui watts, certo? Então isso daqui vai ser o valor da potência. Tá legal, agora eu tenho que escolher lá no meu almoxarifado uma potência de resistor disponível no mercado. O que eu acabei de fazer aqui? Quando eu calculei essa potência desse resistor, eu calculei a potência que será dissipada nele, certo? Um resistor, ele aquece. Por natureza, ele é feito para aquecer esse dispositivo. Não é isso que a gente quer que ele faça, mas ele vai aquecer. Ele vai dissipar um calor. E isso daqui é a quantidade de potência que vai ser gerada, né, de calorimetria que vai ser dissipada nesse cara aqui, né, o calor que ele vai gerar. Se eu colocar um resistor abaixo disso aqui, que consiga suportar uma potência menor que 119 miliwatts aqui, ele não vai suportar, porque vai aquecer muito para a característica construtiva dele. Então eu tenho que encontrar valores comerciais que suportem essa potência que eu calculei, tá? Geralmente os valores comerciais que a gente tem é 1/8 de watt, né? 1/4 de watt, 1/2 de watt, ó, coloquei 1,5 aqui, peraí, deixa eu só. 1/2 de watt e 1 watt que a gente vai ter disponível lá nesse simulador, tá? Nesse simulador a gente vai ter esses valores. E o que significa isso daqui, tá? É eu pegar 1/8 de watt, é eu pegar 1 watt e dividir em 8 partes, né? Quanto que vai dar isso se eu pegar 1 watt e dividir em 8 partes? Se eu pegar 1 watt e dividir em 8 partes, né, eu vou chegar aqui a 125 miliwatt. Se eu pegar 1 watt e dividir em 4 partes, eu vou chegar a quanto? Tá? Quanto que eu vou chegar nisso daqui? Eu vou chegar em 250 miliwatt. Se eu pegar 1 watt e dividir em 2, eu vou chegar a quanto? 500 miliwatt. E 1 watt vai ser 1 watt mesmo. Tá certo? Essa daqui então é a característica. Então já que eu tenho 119,6 miliwatt, um resistor de 1/8 de watt conseguiria atender essa minha necessidade. Se passasse desse valor de 125 miliwatts, eu teria que ir para o próximo, que ele consegue suportar a potência que será dissipada, que seria 1,4. Ah, mas deu por exemplo 375 miliwatts, nem o de 1,4, nem um 1/8 de watt, nem 1/4 de watt, vai ter que ser 1/2 de watt, porque ele vai suportar até 500 miliwatts, tá? Essa que é a ideia da potência, tá? Então assim que eu determinei qual que é os valores da minha tensão de pico para escolher o meu capacitor, tá? Conforme pede lá, qual que é ele tem que suportar essa tensão de pico. Olhei lá na folha de dados para descobrir qual que é a corrente de condução do meu diodo, tá? Fui lá e determinei, escolhi um LED e encontrei o valor que ele vai trabalhar, o valor médio que ele vai trabalhar, determinei qual que será o resistor, fiz esse cálculo desse dimensionamento desse resistor tanto na quantidade ôhmica quanto na potência, eu dimensionei os componentes que vão ser necessários aqui para a gente resolver essa atividade, tá? Então agora que a gente encerrou essa parte de cálculos, esses exemplos, vamos lá para o nosso simulador montar esse circuito, tá?
De volta aqui ao nosso simulador, o que a gente vai ter? Vamos considerar aqui agora, tá? Vou buscar aqui no meu xerifado, né? Os meus componentes, tá? Eu fui lá e dimensionei, que, por exemplo, vamos escolher o capacitor. Capacitor, como que vocês vão fazer para resolver isso daqui? Olha aqui no diagrama, ó, capacitor eletrolítico está aqui o símbolozinho dele, ó. 100 microfarad. Perdão, 1000 microfarad, 100 nanofarad aqui, né? É o C2, é o C1 e o C4. Vou olhar lá, olha aqui, ó. Vou dar um zoom aqui na minha placa. Ó, falta o C1 e falta o C4, tá? C1 e C4, 1000 microfarad. Vamos lá no meu xerifado eletrolítico e vou procurar o valor de 1000 microfarad, tá? Opa, cheguei. Agora eu tenho dois valores de 1000 microfarad. Eu tenho um valor de 35 volts, tá? E de 50 volts. O que é esse 35 volts aqui? É a tensão de pico que ele vai suportar. Tá? Como a gente viu que nossa tensão de pico dava mais que 35 volts, a gente vai ter que escolher o de 50 volts, que ele vai suportar essa tensão de pico. Então, como é que eu faço agora? Depois que eu determinei o meu componente, eu venho aqui, ó, clico e arrasto para essa bancada de trabalho, tá? Como eu vou precisar de dois, né? Se olhar aqui também, ó, o C1 e o C4 são iguais, né? Estão submetidos, ó, 28 volts aqui, então nesse trecho do circuito, né, também está submetido a 28 volts aqui. Mesmo que considerar aqui a queda de tensão de 0,7 aqui nos meus diodos, né, eu tenho que utilizar o de 50 volts. Então vou pegar aqui outro deles, são dois. Vou pegar dois, tá? Meu diodo eu tenho que escolher lá no meu datasheet, ver qual que é o que vai me atender, tá? Qual que é o que vai me atender aqui nessas situações. Eu tenho que olhar lá e escolher qual que será o melhor, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, né? Vou pegar aqui, não lembro qual que é a corrente, eu acho que é de 2. Vou pegar o IN5408. Quantos diodos que a gente precisa? Precisa de 4, tá? Aqui, ó. 4 diodos estão bem aqui, ó. D1, D2, D3 e D4, tá? Se eu clicar aqui, ó, que legal, ó, deu zoom, ó. Então, só pra gente ver melhor aqui, ó. Pra gente ver melhor aqui a nossa fonte, ó. Tem aqui D1, D2, D3 e D4, os capacitores. Ó, aqui vai ficar o LED e aqui vai ficar o resistor. Legal? Então eu vou lá e vou pegar 4 desse camarada aqui. Pronto. O que falta pra gente ver? Óbvio, falta o transformador. Então vamos escolher aqui. O meu transformador é 220 e duas fontes de tensão de saída, né, de 28 volts. Né? Então aqui, ó, entrada 220 e saída 28 volts. Mas será que é esse? Não, porque eu preciso de ter mais duas saídas de 28 volts. Então isso aqui, ó, entrada 220, saída 28, mais outra de 28. Então vou pegar esse camarada aqui, ó. Pronto, entrada 220, saída 28 mais 28. Peguei aqui já nosso transformador. O que mais que precisa? O LED, né? Vamos pegar aqui o LED, eu vou escolher esse LED aqui azul, por exemplo, né? Vou pegar aqui meu LED, 2,7, né? E 2,7 volts, né? 2,9. E depois a gente vai pegar e vai calcular todos esses camaradas, tá? Vou pegar esse aqui, vermelho, vou pegar esse azulzinho aqui mesmo. Bom, e aqui o resistor, pessoal. Aqui a gente tem os valores comerciais, ó. Como que eu vou escolher esse resistor? Olha aqui, ó. Tem resistor de 1/4 de watt, 1 watt, meio watt, né? E aqui de 1/8 de watt. Ó. Observe que é o tamanho, né? O menorzinho de todos é o de 1/8 de watt. Depois eu tenho o de 1/4, depois eu tenho o de meio watt, é um pouquinho maior, e o maior de todos é o de 1 watt, tá? E aqui segue conforme a tabelinha de cor, né? Tem a tabelinha de cores aqui, mas aqui tem os valores comerciais que a gente tem. A tolerância, né? Trabalhar com tolerância de 5%, tá? Aí vocês vão fazer os cálculos, vão ver qual que vai ser o resistor, né, que vocês vão escolher, beleza? Aí como que vocês fazem isso? Aqui, ó, vou escolher aqui, ó, por exemplo, né, os valores. Eu quero, eu escolhi ali, calculei, deu um resistor de 1800 ohms, né, ou 1,8 k ohm. O que vocês vão fazer? 18, ó,
Tá vendo? Você vai o primeiro dígito e o segundo dígito. Eu escolhi já, determinei as duas cores. E agora eu vou para a terceira faixa, né? A primeira faixa. Determino um dígito. Primeiro dígito, na segunda faixa, o valor do segundo dígito. E a terceira faixa é um valor multiplicador, né? Então isso aqui eu vou multiplicar por 0,1. A terceira faixa multiplico por 1, multiplico por 10, né? Multiplico por 100. Tá? Se eu pegar e multiplicar por 100 aqui, vai dar 1800. Então vou deixar aqui, ó, né? Dessa faixa aqui, multiplicador. Que eu quero um de 1800. Ah, calculei e deu de 3.900. Ah, legal, deu 3.900. Né? Você... Não, supor que deu 3.900. Calculei e deu 3.864. Né? 3.800 e... vamos colocar aqui 3.867. 3.867. Ah, legal. Vou ver aqui se está dentro da minha tolerância e vou aproximar o valor mais, eu chegar ao valor mais próximo aqui. Esse valor que vai ser o próximo que eu tenho de 3.900. Então aqui, ó, primeira faixa, segunda faixa, valor multiplicador. Basta pegar esse valor e multiplicar por este, tá? 39 vezes 100, 3.900, tá bom? Legal. Então aqui agora que a gente depois que pegar todos os nossos componentes, a gente vai vir aqui e montar na placa, legal? Eu vou fazer aqui, eu vou pegar o transformador, vou deixar o transformador por último, vou colocar os outros componentes aqui, eu vou pegar o capacitor, coloco aqui, ó. Aí agora eu observo o sentido, a polarização, aonde que está o positivo, onde que está o negativo. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, o positivo está aqui em cima e o negativo aqui embaixo. Então o que eu vou fazer? A listrinha dele aqui, ó. Preciso girar? Não, ela está do lado negativo, então eu só clico aqui, ó. Pronto. Até parece fumacinha, ó. Soldou o componente na placa. Legal? Eu vou colocar o outro capacitor aqui, ó. Negativo aqui, eu observo bem a polaridade dele e coloco, legal, né? Deixa eu ir um pouquinho aqui pro lado. Vou pegar os diodos, ó. Anodo e catodo, né? Vou observar bem, ó, a faixinha tá me dizendo, né? Até o próprio desenho já me traz ali, ó. D1, vou colocando ele na placa, ó. Se eu clicar aqui, eu quero girar para posicionar ele bacana, ó. Tá assim que tá a posição, ó. Catodo de um lado, anodo do outro. Fazer isso com todos os meus componentes agora. Então eu vou colocar meus componentes aqui agora e a gente vai depois fazer as ligações, tá? Só basta aqui, só um detalhe para o LED, tá? O LED, quando eu coloquei na placa, ele veio os pinos dele de conexão aqui e ele foi parar lá na carcaça, tá? Tá lá na tampa, porque vai ficar lá mostrando, tá? Depois a gente faz a ligação com cabos aqui. Logo a gente vai mostrar para vocês como a gente vai fazer essas ligações, tá? Então vamos só terminar de colocar aqui as nossas fontes aqui e vou mostrar aqui as ligações, ó. Tá? Vou pegar aqui e vou mostrar as ligações, ó. Fluxo do transformador. Como que eu faço para fazer a ligação? Dá um zoom menos aqui, zoom out. Eu vou observar muito bem como que está o meu diagrama. Vou dar no meu diagrama, entrada 1, né, 220, saída 2 aqui, 1 entra, vai lá no fusível, depois do fusível vai para o meu primário do meu transformador. A minha conexão 2 vai direto no meu primário do transformador. Então, vou lá para minha mesa. Então, o que eu vou fazer? Ó, se eu passar o cursor em cima dos pinos de conexão, se eu olhar aqui na frente, ó, olha só, a entrada 220, esses aqui são de 24. Aqui do outro lado da placa, tá os pinos de conexão. Se eu pegar aqui agora os pinos, ó, caixa 1 e a caixa 2. Vou pegar aqui, um está no primário, ó, vou pegar o 2 aqui, ligar no segundo conexão do primário do transformador. E o 1, eu tenho que ir lá no fusível. Onde está o fusível? Aqui no meio, ó, fusível 1. E fusível 2, dá o zoom menos aqui, ó. Então, ó, eu pego, clico, ó, caixa 1, entra no 1, sai no 2 e vai aonde? Vai lá no primário do meu transformador. Pronto, agora sim, fez a conexão aí. Os cabos estão sendo conectados. Vamos fazer as conexões aqui dos condutores aqui, ó. Agora não tem segredo também, é só pegar aqui agora, ó. Segue a mesma ordem, conector 1, conector 2, conector 3, para ligar no secundário do meu transformador, ó. TS transformador secundário 3, transformador secundário 2, transformador secundário 1. Basta ligar
conector com conector aqui, tá? Então fazer as conexões aqui também, já vou depois inserir o nosso resistor ali na placa e aí a gente já Agora vamos fazer a ligação aqui do LED, tá? O LED também tem a ligação, ó, o condutorzinho menor e o pininho maior, para identificar quem que é o positivo e quem que é o negativo, tá? Aqui também eu tenho a mesma coisa, eu vou olhar lá na placa, ó. Vou olhar aqui na placa quem que é positivo, quem que é negativo, tá bem? Vou pegar aqui agora, vou colocar aqui, ó, vou pegar o negativo e ligar aqui no meu LED, tá? Vou pegar aqui o positivo aqui agora e ligar aqui. Vou sempre olhar, né? Tem um tracinho aqui, né? Um risquinho, mas eu observo bem como é que tá as orientações ali do meu circuito, tá? Do meu circuito. Bom, feito isso aqui agora, liguei, ó, minha fonte, minha placa tá aí, tá montadinha, né? Tá tudo aí agora, tá conectado? Ah, não tá conectado aqui o primário e o secundário. Deixa eu conectar aqui agora. Ah, já foi feita a conexão aqui agora. Conector. Pronto. Todos conectados aqui agora, né? Depois que eu fiz toda essa conexão, vi que atendeu, né? Eu vou pegar, posso pegar e entregar o meu relatório, tá bom? Agora vem umas dicas para vocês, tá? Nessa dica aqui do simulador, o que vocês vão observar? Quando vocês forem fazer a parte do... Vou até mostrar aqui no diagrama, tá? Aqui no diagrama, quando vocês observarem essa situação aqui, ó, ele está na parte estabilizada, tá? Onde que está o seu LED? O seu LED está aqui na parte não estabilizada. Então, qual que é o valor de tensão que está nesse ramo aqui? Suponhamos que aqui seja A e aqui seja B o ponto, né? Lembra que a gente fez? A gente utilizou o exemplo de 12 volts. Mas se eu for olhar aqui, ó, ele está em paralelo. Qual a tensão que eu tenho que ter aqui na saída? 24 volts. Tá? Mas aí outra coisa que a gente tem que lembrar, tá? Que está com variação de até 30%. Então isso aqui não vai ser os 24 volts, né? É um não estabilizado, então isso aqui pode ser mais. E eles limitou até 30%. Então o que eu vou considerar? Minha pior situação. Até 30% para mais. Eu vou colocar 30% para mais para ver se meus dispositivos têm que suportar essa tensão e não passe esse valor de tensão aqui no LED. Tá? Então o que eu faço? O cálculo 12 volts, né? Mais 30% de 12 volts. Aí vejo esse cálculo e consigo chegar na estabilização. Posso fazer por esses dois métodos, né? Com essa limitação, com essas orientações que já me dá aqui. Ou então calculo aqui a minha tensão de pico, né? Que a gente já tem o valor também. Desconto o valor dos LEDs que vão estar passando aqui, né? Fazendo a retificação. E daí posso considerar esse valor, né? Até que esse valor até passa um pouco dos 30%. Se eu fosse considerar até ele. Mas como eu vou me orientar por essa especificação técnica que já me deu, que é uma variação até de 30%. Então ali no final, ele já me falou que aqui no final tem até uma variação de até 30%. E é isso que eu estou considerando para fazer esses cálculos, tá, de dimensionamento. Então a dica é essa, fique atento a essa situação aqui. Beleza? Terminou tudo, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai entregar a nossa ordem de serviço. Tá? Vamos aqui, vamos bacaninha aqui. Deixa eu só estabilizar aqui, fechar ela aqui, sair do zoom e fechar a minha tampa. Ó, vamos entregar a minha ordem de serviço aqui agora. Tá? Vamos entregar a minha ordem de serviço, só clicar aqui, ó, finalizar. Clicando em finalizar. Ah, pessoal, um detalhe aqui também, tá? Vamos observar bem aqui agora. Vamos vir aqui no nosso transformador. Aqui, ó, a corrente, tá? Vamos selecionar bem a corrente, tá? Você escolhe aqui também o tipo dele, né, 220, saída 200 volts, mas também você vai lá e lembra de ver a corrente também, tá bom? Muita gente já viu erros aí nesses simuladores, que é essa questão. Então vamos observar este ponto aqui também, você vai ser bem legal sair muito bem nessa atividade, beleza? Então são esses pontos aí agora, vamos voltar aqui agora, nosso meio de trabalho, está aqui a nossa fonte, né? Vamos entregar, vamos finalizar ela agora. Vamos ver, aqui venho aqui, eu clico aqui em finalizar, e vamos ver o que nos deu aqui, ó. Enviar a fonte para avaliação, enviar. Vamos ver aqui o que deu. Deu tudo verde, nota 100, tudo concluído. Olha só que legal, ó. Retificador, tudo aqui bacaninha, tá? Então foi tudo certinho, beleza? Então, pessoal,
essa daí foi o nossa aula, né? Em relação à nossa atividade, tá aí, tá feita, né? Nosso simulador. E quem gostou, né? Já deixa o like aí, clica no curtiu, compartilha e se inscreve no canal se você ainda não fez isso aí, tá? Faz esse ponto agora aí, compartilha, deixa o like e até mais, até a próxima aula. Beleza? Então, tchau, tchau.